Como anda o Brasil no ranking dos países que têm maior número de multimilionários? Muito bem, obrigado. Segundo o relatório da consultoria New World Watch, pronúncia mais ou menos assim, da África do Sul, o Brasil figurava em 2014 em 10º lugar no mundo, com maior número de multimilionários. Você certamente vai argumentar que esses dados são de 2014, que hoje o país está em crise e que o brasileiro está endividado. Mas veja bem, nós não estamos falando aqui da situação da população em geral. Estamos nos referindo à parcela mais rica. E essa concentração de renda, com o tempo, só tende, na verdade, a se agravar. Ricos cada vez mais ricos, pobres cada vez mais pobres. Isso não é visão socialista, é a realidade. Se nós formos levar em conta que há mais de 190 países no globo terrestre, a posição é muito boa. Concorda ou não? Lógico que isso depende do ângulo em que se encara essa situação, mas o equilíbrio na sociedade se dá em razão da melhor distribuição de renda. E isso não é papo de comunista, como muitos vão poder querer dizer, né? No ano em que estamos, 2019, muitos capitalistas já começam a admitir que essa excessiva concentração de renda não faz tanto bem assim para o próprio capitalismo como muitos imaginam. E já são capitalistas que estão reconhecendo isso. A título de esclarecimento, é bom explicar também que esse número de países varia em razão dos critérios adotados. A ONU, Organização das Nações Unidas, diz que são 191 sem considerar Taiwan, cuja independência não é reconhecida pela China, e o Vaticano, que é a sede da Igreja Católica, que é classificado como observador permanente da entidade internacional. A ONU não inclui na lista possessões e territórios, como é o caso da Groenlândia, considerada território da Dinamarca, que evidentemente está na lista de países reconhecidos. A Dinamarca está e a Groenlândia não. Se não forem levados em conta alguns critérios da ONU, exigência de fronteiras definidas, soberania nacional, sustentação econômica, entre outros, esse número de países pode chegar bem mais. A ISO 3166-1 contabiliza nada menos do que 246 países. Isso torna a posição do Brasil como 10º em número de multimilionários ainda mais destacada. O relatório da instituição que nós citamos logo no início do vídeo diz que havia no Brasil, novamente conforme dados de 2014, 10,3 mil multimilionários. Os cachorros não param de latir. E aqui não tem nenhum multimilionário que precise de cachorro para guardar a casa deles. Desses 10,3 mil, 4,4 mil estão em São Paulo e 2,2 mil no Rio de Janeiro. São Paulo está em 17º lugar entre as cidades do mundo que concentram mais riquezas superiores a 10 milhões de dólares, e o Rio está ou estava na 27ª posição pelo mesmo critério. No pobre continente chamado América Latina, os milionários concentravam uma riqueza de 20 trilhões de dólares em 2013. Isso representa um aumento de 66,5% em relação aos números registrados em 2009. Presta atenção que você vai entender o que eu quero dizer agora. Presta atenção. O importante aqui é demonstrar as disparidades. A gente pode até, em vídeos posteriores, fazer essa atualização. Mas você vai perceber que, se houve alguma mudança, proporcionalmente, ela não vai ser muito significativa. E o mais provável é perceber que a situação piorou em termos de distribuição de renda. Porque essa é uma tendência dos últimos anos. E aqui eu vou voltar ao que eu falei agora há pouco. Basta ver a comparação citada entre os anos de 2000 e 2013. Viu só como a concentração de renda aumentou muito mais e de forma impressionante? O que fica evidente é que dinheiro existe de sobra. O que falta é distribuição de renda e combate às desigualdades sociais. E já vão me chamar de comunista. Por essas e outras razões é que o nosso blog pegueseuebook.com.br, eu vou deixar aí embaixo para você saber direitinho, defende a posição bem clara de que todos os seres humanos têm direito à riqueza. A distribuição de renda não ocorre por inúmeras razões. Vamos citar algumas delas.
As classes privilegiadas não querem e impõem vários obstáculos. Os governos não estão dispostos a enfrentar os interesses dos poderosos. Os pobres são manipulados para permanecerem na situação em que se encontram. De várias formas, eles são manipulados, incluindo o paternalismo de Estado, entre outras. Mas o motivo: os movimentos sociais são massacrados diante de qualquer impulso reivindicatório. Isso você assiste com frequência. Mas existem ainda, entre outras, três razões fortes. Primeira, as pessoas não têm conhecimento dos fundamentos econômicos que propiciariam melhorias em sua situação financeira. Número 2, ou não acreditam que isso é possível. E, número 3, ou não tomam iniciativas nessa direção. Tudo isso também por várias razões. A falta de oportunidades efetivas, que se traduz em dificuldades e obstáculos impostos aos mais pobres, é fator que se soma à falta de conhecimento e de iniciativa entre os menos favorecidos. Todas essas circunstâncias estão entre as razões mais fortes para perpetuar situações financeiras que levam as pessoas a não alcançarem sucesso na vida, muito menos riqueza e menos ainda fortuna. Enquanto isso, os pobres jogam nas loterias e acabam perdendo mais dinheiro. Você sabia que a loteria é outra forma de concentração de renda? É preciso ter um mínimo de formação para entender que o foco nas coisas precisa ser observado. Uma boa forma de começar é descobrir algo que você faça muito bem, melhor do que a média das pessoas, e em seguida passar a se dedicar a isso que você faz bem. Nós temos o costume de narrar a seguinte fábula para ilustrar essa questão. O menino chegou para o pai, meio temeroso, e disse a ele: Pai, quero ser sapateiro. O pai lhe respondeu: Então seja sapateiro, meu filho, mas seja o melhor sapateiro do mundo. Não sei se eu já contei isso, mas a missão é válida para contar de novo. Moral da história: mesmo uma ocupação modesta pode ajudar, desde que você se empenhe em ser o melhor. Busque sempre esse objetivo de ser o melhor, mas para isso é preciso escolher um método, porque sem método não se chega a objetivo nenhum. Busque o método e seja fiel a ele, criando rotinas que o mantenham em seu objetivo. E siga essas rotinas sem esmorecer, sem pestanejar, sem ficar em dúvida, sem amolecer, como a gente diz. Estabeleça um prazo para atingir os objetivos. Se for preciso trabalhar 2 horas por dia em determinado projeto, alternando essas horas com as horas de sua ocupação atual, para conseguir sobreviver, faça isso. Vai lhe parecer extenuante? E certamente será. Mas quanto mais você fizer por você, sem depender do Estado, melhor. Procure sempre aperfeiçoar sua rotina, o seu método. Se perceber que algo não está dando certo ou não vem produzindo os resultados esperados, aperfeiçoe seu método, mas não o abandone. Conserte o que não funciona e melhore o que está funcionando. Não é continuar com algo que sempre dá errado, mas perceber o que dele tem que seja bom para ser aperfeiçoado. Mas é importante ter foco. Não fique pulando de galho em galho. Quem faz isso acaba não concluindo nada. Não dê ouvidos aos pessimistas, aos agourentos, aos que sempre acham que nada vai dar certo. Estes nunca conseguem realizar nada. Ou então são invejosos que torcem para que nada dê certo para os outros. Cerque-se de pessoas otimistas e empreendedoras. Ouça o que elas têm a dizer. Aprenda com elas. Busque motivação. Muito importante, ande sempre em companhia de pessoas que sabem mais do que você. No empreendedorismo digital, existe uma receita básica. Em vez de trocar o tempo por dinheiro, faça o tempo que você utilizou para produzir determinado trabalho ou produto resultar em dinheiro por muito mais tempo do que aquele utilizado para realizar o trabalho. Se você, por exemplo, fez um trabalho em 6 meses, faça com que ele dê lucro por muito mais de 6 meses e, se possível, pela vida toda. Quando você tem um emprego, está trocando tempo por dinheiro. Para ganhar mais, você tem que sempre trabalhar mais horas. No empreendedorismo, você tem que buscar alternativas que passem a render por algo que você fez e que continue rendendo por muito tempo, ou até, como a gente já disse, pela vida toda. É a chamada renda perpétua.
Se você leva 20 ou 30 dias para estruturar um curso, por exemplo, você tem que acionar os mecanismos que levem esse curso a render o máximo para você vendê-lo da melhor forma possível, usando técnicas de marketing, de modo a conseguir que ele se transforme numa fonte de renda pelo maior tempo possível. Você já fez o trabalho, agora garanta os resultados pelo maior tempo possível. É diferente de ter um emprego. Quando você deixa o emprego, ele para de render para você. Ao contrário disso, quando você estrutura um curso, por exemplo, se toda a estrutura já está construída, ele tem que passar a render sempre. É lógico que você pode e deve aperfeiçoar permanentemente esse curso ou esse produto. Mas o objetivo, logicamente, é ampliar ainda mais os ganhos financeiros a partir desse empreendimento, que vai sendo cada vez mais aperfeiçoado. Tenha em mente também que você não pode ser um eterno aluno que se limita apenas a aprender, aprender, aprender e não empreender nunca. Use o que você já sabe para começar a colocar em prática tudo isso que você já sabe. Coloque o seu conhecimento para dar resultado. Isso não significa parar de aprender. O aprendizado e o aperfeiçoamento devem ser constantes. Mas se você aprende e não executa, não adianta nada. Se você tem um grande conhecimento e esse conhecimento não resulta em renda a seu favor, você não vai estar conquistando o objetivo para o qual gerou esse conhecimento. Em resumo, aprenda e faça. Se você ficar esperando eternamente atingir a perfeição, não vai estar querendo ser um empreendedor, está querendo ser Deus. E isso é para poucos. Visite sucessoefortuna.com.br e pegue seu ebook.com.br. Lá tem tudo que você precisa.